João, capítulo de número 11, versículo de número 35. Diz a palavra: Jesus chorou. Disseram os judeus: vede como o amava. Jesus chorou. Impossível de negar esse fato, dizer que não aconteceu. Um dos maiores símbolos de humanidade foi expressado em Jesus: o choro. Eu me lembro do dia que o meu filho nasceu. Um cenário, para quem nunca viu assim, é terrível. Nossa, minha esposa ali, né? E aí de repente meu filho sai. Meu filho. E aí ele chora. E quando ele chora eu faço assim: tá tudo bem com ele. Tá vivo. Quando ele chorou eu descobri vida. Tava vivo. Uau! Mas o choro também é sinônimo de tristeza. Eu me lembro o dia que eu estava sentado nos degraus da escada dos meus avós. Meu avô passou mal, foi levado ao hospital e um tio meu chegou, subiu a escada, olhou para nós e disse: ele não resistiu. E eu chorei. E aquele choro era de tristeza, porque era o meu avô. Nossa, que tristeza. Agora, esses dias atrás, eu fui no lugar mais longe do mundo, no Acre. Nossa, é longe aquele lugar, irmão. Graças a Deus voltei para casa. Depois de 4 dias viajando, eu cheguei no aeroporto. A minha esposa não foi, meu filho não foi. E quando eu olhei o meu filho e a minha esposa, eu chorei. E agora era de felicidade extrema. Meu filho, quem conhece sabe, eu não preciso falar nada. Ele olha para mim e ele ri. Porque ele deve achar eu muito lindo. Eu sou muito pai dele. Eu amo ser pai. E quando ele faz alguma coisa, às vezes eu tenho que olhar para o lado assim, chorar. Porque eu amo demais. O choro está associado a extremo de sentimento. Está associado ao amor em excesso, a tristeza em excesso, a alegria em excesso. Tudo que é excesso, o choro aparece. O choro também é sinônimo de impotência, fraqueza. E aí eu tentei enquadrar Jesus num sentimento nosso. Por que Jesus chorou? Entender. Aí eu começo lendo a história. Jesus era amigo de Lázaro, Lázaro morreu. Só que Jesus sabe de Lázaro, sabe de tudo que está acontecendo. Eles chegam até Jesus e dizem: não, gente, Lázaro está descansando. Jesus sabe de todo o cenário de Lázaro. E aí quando Jesus chega próximo à cidade, depois de 2, 3 dias caminhando e não indo para lá, fazendo aquilo que tinha feito, quando ele chega na cidade, Lázaro já morreu faz 4 dias. As carpideiras pagas para chorar estão fazendo aquilo que são pagas para fazer. Estão chorando. Marta e Maria, irmãs de Lázaro e também amigas de Jesus, estão seguindo o padrão da lógica, estão chorando. Todo mundo está chorando e Jesus chega naquele cenário, mas Jesus não chega até onde Lázaro está e nem aonde a casa de Lázaro, Maria e Marta estão. Jesus está no caminho e a notícia que Jesus chegou chega antes de Jesus. Então quando se sabe que Jesus chegou, Marta sai correndo e chega até Jesus e diz: mestre, se o Senhor tivesse chego antes, o meu irmão não teria morrido. E aí é a prova que a nossa natureza humana não está preparado para lidar direito com a divindade. Porque na cabeça de Marta ela está dizendo: para o milagre que eu queria, você chegou atrasado. Eu queria que você curasse meu irmão, e meu irmão já morreu. Não dá mais tempo. Na cabeça de Marta nem passa a ressurreição, porque o que ela queria já não dá mais tempo. Então ela chega com um tom de atrasado. Se o Senhor tivesse chego antes, mestre, o meu irmão não teria morrido. E ela fala isso olhando nos olhos, na altura dos olhos de Jesus. Marta sabe quem é Jesus, só não sabe quem ela é.
Maria faz a mesma coisa que Marta. Maria chega até Jesus, só que a Bíblia diz, ela se prostra. Só que a frase é igual, a compreensão é igual. Prostrada, ela diz, Jesus, se o Senhor tivesse chego antes, o meu irmão não teria morrido. E esse é o cenário. Marta de pé, Maria prostrada, todo mundo em volta de Jesus chorando, e isso vai sufocando Jesus. Isso vai angustiando ele, e não é porque ele não ressuscitaria Lázaro. O que é impossível que ele não possa fazer? Não é por impotência, não é. Porque ele sabe o que ele é e o que pode fazer. Ele veio para isso. Ele já sabe, no caminho ele diz para os discípulos, Lázaro já dorme. Ele está dizendo, Lázaro já morreu. Não adianta acelerar ou não. Só que o problema é que Lázaro está morto há 4 dias e já está podre. Já cheira mal. Só que tudo esse cenário Jesus já conhece. E o que me impacta é que o que traz Jesus a agonia, Jesus diz, aonde está o corpo? Me leva até ele. Jesus está dizendo, chega de ver vocês chorando que eu não aguento mais. Chega de ver vocês assim, eu não aguento mais, me leva até ele logo. Jesus não gosta de ver a gente chorando. É porque é eu com meu filho. É eu com ele. Eu não gosto de ver o meu filho chorando. Quando ele chora eu me incomodo. E não é porque eu quero que ele apanhe. Não, eu só quero que ele pare de chorar. Se ele chora, o que eu faço? A gente, quando é pai novo, a gente tem essas bobiças de educar filho, assim, tipo de encantador de sono, essas trem tudo assim, né? Chorou, deixa chorar. Vai chorar até cansar. Não eu, irmão. Meu filho está chorando na primeira semana, ele diz, deixa chorar. Vai chorar até cansar. Aí eu falava para minha esposa, mas ele é tão lindo, né? Eu tô chorando. Aí a gente começava a criar desculpa para fazer ele parar de chorar. Minha esposa disse, mas ele é tão bebezinho, ele não sabe ainda. Aí a gente dizia, pois é, né? Aí a gente, tá, vamos pegar ele então. Mas pegava ele. Aí, toda a vida a gente sempre tem uma desculpa para fazer ele parar de chorar. Tá na cadeirinha, daí a gente, tem vezes que a gente nem posta no carro, porque os irmãos são muito escandalizados. Tá levando o filho fora da cadeirinha. Irmão, se mete na minha vida. E meu filho parece que a cadeirinha tem espinhos mortais. Assim, e aí a minha esposa diz, é porque ele tá com vontade de mamar. É porque agora o dentinho tá crescendo. A gente sempre encontra uma desculpa para fazer ele parar de chorar. Jesus não está aguentando ver as 2 amigas dele chorando. Não está aguentando ver os judeus, os fariseus. Não aguenta mais isso. Ele diz, olha, aonde está o corpo? Me leva até ele. E João 11:35 aparece. Jesus chorou. Jesus começa a chorar. Você já imaginou a cena? Quem está olhando está dizendo assim, ih! Ele se ligou que é 4 dias que o Lázaro está morto, gente. Já era, ele lembrou que está atrasado. Mas na verdade, Jesus chora para fazer eles parar de chorar. Já imaginou que loucura? Eu pago um preço às vezes para o meu filho parar de chorar. Eu estou abrindo mão de uma coisa que pode ser até um pouco bom para ele agora, mas para ele parar de chorar, eu abro mão. Jesus abre mão de toda a potência, toda a segurança, toda a majestade, toda a glória, todo o louvor, e ele chora, porque não resiste. Porque o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Aí Jesus está chorando, está todo mundo assim, ei. Não, vamos até onde ele está. Remove a pedra. Lázaro, eu estava aqui chorando, Lázaro. Eu não aguento mais chorar. Vem para fora.
Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 19, versículo de número 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus está falando para a mãe dele: mãe, eu vou embora, mãe, mas eu vou deixar alguém tão parecido comigo quanto o João. Mãe, a partir de hoje, o João é o teu filho, tá bom, mãe? Aí ele olha para João e diz: ô João, a partir de hoje, a Maria é a tua mãe, tá bom? A Bíblia diz que João, a partir daquele momento, recebeu Maria na casa dele. Eu não sei se você consegue entender o nível de intimidade de Jesus com João aqui. João é um dos mais calados dos discípulos. João é quietinho. João não é espalhafatoso igual Pedro. João é quieto. João é mais atencioso. Ele observa mais. E João recebeu o título de discípulo amado. Jesus tinha 12 discípulos, 3 amigos, mais um especial era íntimo, João. João alcançou algo que é um sonho de quem é apaixonado pela palavra alcançar, apaixonado por Jesus alcançar. Ser tão amigo de Jesus a ponto de cuidar daquilo que ele mais ama. Quando Jesus me chamou para o ministério, ele disse: David, cuida para mim. Eu não sou ele, mas sou um desdobramento daquilo que ele quer que eu seja. João não era Jesus, mas era o desdobramento daquilo que Jesus era. Quando Jesus escolhe alguém, ele não escolhe qualquer um, ele escolhe o que ficou com ele até o final, na frente da cruz. A Bíblia diz que desde o Getsêmani até a crucifixão, João é o único que caminha junto com ele. João é o único que não abandona ele em momento nenhum. João é o único que segue ele, que está com ele, que caminha com ele. João é o que presencia o furo, é o que presencia os cravos, é o que presencia absolutamente tudo. Porque João tem algo a mais com ele. Na ceia, na última ceia, a Bíblia vai dizer que João está com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Quanta intimidade. Essa é a minha oração. Que Deus levante pessoas da minha geração que conheçam a batida do coração dele, que amem tanto ele, que estejam dispostos a caminhar mesmo nos lugares mais difíceis, mas por amor, até o final. Só que o que é mais lindo é que João não morre como mártire. João morre de causas naturais, com mais de 100 anos.
Tentaram de tudo para matar o Joãozinho. Tentaram de tudo para matar ele. E no final, não conseguindo, mandaram ele para Patmos, Ilha das Cobras. Vai morrer lá. E aonde todo mundo abandonou, ele foi encontrado novamente. Ele viu Jesus transpirar gota de sangue. Ele viu Jesus sangrar até a última gota e nos pés da cruz recebeu a responsabilidade de receber a mãe de Jesus como mãe dele. Mas no final, tudo foi recompensado. No final, João, no final, João está na ilha de Patmos. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito. E por trás dele ele ouviu uma voz. Ele viu o que ninguém viu no começo, mas no final enxergou o que ninguém enxergou. Teve acesso ao que ninguém teve. Intimidade nos dá acesso aos lugares mais escondidos do coração do Eterno, e Ele só revela para os íntimos. Apocalipse, capítulo de número 1. Versículo 12. João diz: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. No verso 14, olha o que João viu. E os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Viu Jesus sofrendo, mas foi o único que viu Jesus glorificado. Viu Jesus sofrendo, mas viu os céus abertos e as ruas são como que de ouro. Posso crer no ar, porque temor não há, mas eu venci.
Fala, meu lindo, minha linda. Foi muito bom ter estado com vocês. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe de maneira infinita e extraordinária. Foi uma das melhores séries da nossa vida. E esta é a última mensagem da série Prioridade. Mas sinto lhes informar que a próxima será a melhor, porque a próxima sempre é melhor. Cada dia melhora, Deus surpreende a cada dia, mas até então, this is the best. É a melhor, para a glória de Jesus. Amém? E você que está aí, lindo, que chegou no final do bonde, por quê? Curte o vídeo, compartilha. Traz pra mim uma plaquinha dessa, pelo amor de Deus. Alguém traz pra mim ali. Dá pra mim uma plaquinha daquela ali. Daqui. Respeite meus assistentes. Lindo. Compartilha, curte, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, bebê, bora. Ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui nesse canal. E por falar aí em mensagem, vamos pro vídeo. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2 diz o seguinte: e vocês não se conformem com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha, algumas coisas a gente precisa pontuar antes de começar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que somos seres tricotômicos. Temos corpo, alma e espírito. Algumas mudanças acontecem no ser humano quando Jesus entra de maneira instantânea. Por exemplo, quando Jesus entra na nossa vida, instantaneamente o nosso espírito é transformado. É automático. Nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos Cristo como Salvador, Ele entra e instantaneamente nosso espírito é vivificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na nossa carne não acontece nada, segue igual. Ainda sentimos frio, ainda sentimos calor, ainda sentimos fome. Ou seja, na carne permanece igual. Agora, quando falamos da alma, aí estamos falando de algo muito mais complexo. Estamos falando de um processo gradativo e necessário. Afinal de contas, a alma é onde moram os nossos sentimentos, os nossos registros, as nossas fortalezas. Porém, o texto que nós lemos não fala de alma, fala de mente. Mas se você procurar a palavra mente no original desse texto, pneumo é alma. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que você renove a sua alma. Só que então entendemos que alma, na verdade, é a nossa mente. E aqui nós temos o maior campo de batalha
de todos. Todas as nossas maiores batalhas não acontecem aqui, acontecem aqui. Tem o CIDS, que eu acho que é o CIDS, assim que se fala, os cadastros de doença. As doenças emocionais, elas são todos os dias cadastrada uma doença nova. Por exemplo, tem uma que é a síndrome do pensamento acelerado. É novo, acabaram de criar. É para justificar a gente que não consegue dormir, que fica pensando. Isso é uma coisa nova. Então todo dia tem uma coisa nova sendo catalogada para explicar alguma coisa que acontece aqui. Síndromes de pânico, de medo, de ansiedade, de tudo acontece aqui. E aí nós precisamos entender se esse é o nosso maior campo de batalha, o tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo é aonde está gerando as pessoas mais frágeis de alma que o mundo já viu. O mundo ele é dividido em etapas. E um dos marcos do nosso tempo, e que instalou o que nós chamamos de pós-modernidade, após a queda do muro de Berlim, onde as liberdades foram descobertas e muitas coisas aconteceram, vários princípios se alteraram. Por exemplo, nós somos uma geração de pluralidade de ideias. Nada mais é absoluto agora. Tudo é relativo. Tudo muda toda hora. E isso é um problema, porque se muda tudo toda hora, todo mundo está confuso em todo tempo. E aí você precisa entender que se o mundo é um mundo de relativização, o Deus que nós servimos é um Deus de exatidão. 2 amém, vou dizer de novo. O nosso Deus é um Deus que a palavra dele não muda. A palavra dele é imutável, não se altera, não se acrescenta, não se diminui. A palavra dele é a mesma hoje e para sempre. E se Deus é um Deus imutável, a sua palavra é a mesma, nada mudou. O conceito de amor é o mesmo, o conceito de felicidade é o mesmo, o conceito de pecado é o mesmo, o conceito de céu é o mesmo. E nós hoje estamos querendo viver o evangelho do jeito que a gente quer. Nós estamos criando a nossa própria teologia. Nós vivemos de tudo e não vivemos nada. Nós cremos em tudo e não cremos em ninguém. A gente até ouve o evangelho, o calo aperta. Quando o calo desaperta, a gente vive outra coisa. A gente vive duplicidade de histórias, um personagem. Porque no nosso tempo é isso que está acontecendo. Todo mundo é tudo e na verdade não é nada. E a palavra de Deus é a mesma. Ou seja, pode ser relativo para você, para mim não é mais relativo. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. E tudo isso impacta aqui. Nós somos uma geração que a pós-modernidade colocou dentro da gente um sentimento de individualização, aonde o ser humano consegue tudo sozinho, aonde o ser humano está centrado em si próprio. Nós somos o suprassumo do universo. A gente está aprendendo nas palestras que a gente consegue tudo. Consegue nada, irmão. A gente é a geração mais solitária que o mundo já viu. Nós somos uma geração que tem milhares de seguidores e que se o calo apertar não tem ninguém para ligar 3 horas da manhã. A gente é sozinho. Uma pesquisa que me chocou muito é que a cada 100 pessoas, mais de 60% não tem alguém para chamar de amigo. Vive sozinho. Uma geração que tem a vida pública, mas um secreto entristecido. Tem milhares de seguidores e nenhum amigo. Estamos vivendo tempos muito difíceis. E agora chegamos em uma geração de decisões. Quem está fruto dessa pós-modernidade, que são nós e os nossos filhos. Os nossos pais já eram adultos quando tudo isso começou. Mas agora é nós e os nossos filhos
que estamos no meio desse tempo, aonde todas as batalhas acontecem aqui, e nós não sabemos lutar com as armas certas. E aqui mora a maior crise da nossa geração. Se Deus não entrar rápido em nosso favor, ou se melhor, se não deixarmos Ele entrar logo dentro de nós, vamos padecer nesse tempo. A geração mais medrosa, a geração mais covarde, a geração mais assustada, a geração mais solitária que o mundo já viu. Refresque a sua memória, lembre da sua infância, veja a infância dos teus filhos. Eu brincava na rua, eu voltava às 6 horas da tarde com o pé sujo para dentro de casa. Meus filhos não. O mundo mudou. O mundo muda. Os seus pais lembra da história dos nossos pais, como ia para o colégio, parecia que estava acontecendo uma guerra. Os cadernos iam nos sacos de arroz. Eu não tinha sapato, ia de chinelo. Andava 14 quilômetros. A gente ia de bicicleta. Os nossos filhos, tem que um pai levar na porta do colégio. E tem as vans escolares. Na minha época, irmão, quem chegava de van no colégio era playboy, motivo de riso. Todo mundo fala, nossa, playboyzinho, filhinho da mamãe. Irmão, hoje eu levo meu filho. Meu pai me levar para o colégio? O quê? Vai de bicicleta. Reclamou, apanha e vai de pé. Ou seja, o mundo mudou e a nossa estratégia de guerra precisa mudar. E o primeiro passo é entender que a maior batalha que nós vamos viver agora, e já estamos no meio dela, está aqui. Aqui dentro. Todos nós, ao longo da nossa história, construímos fortalezas dentro da nossa mente, que nos blindam, que nos protegem, mas que nos atrasam. Todos nós temos algumas crenças sobre várias áreas da vida que estão completamente erradas, e que não vai ser uma palestra que vai mudar. É só Jesus que pode mudar. Eu vou dizer de novo para você: só Jesus que pode mudar. Com todo respeito a quem palestra motivação e autoajuda, com todo respeito a você, mas tem coisas que o homem não consegue nem que queira muito. Aqui dentro, meu lindo, não consegue, não adianta. Minha mãe dizia uma palavra que eu achava muito interessante, hoje faz mais sentido ainda: pepino se desentorta de pequeno. Se você cresceu com aquilo na cabeça, só Jesus para quebrar isso dentro de você. Então hoje nós somos uma geração que aprendeu muito sobre coisas da vida errada. Eu peguei meu filho agora esses dias no carro, fechei o tempo com ele, irmão, do nada a nuvem negra desceu. Nós estávamos indo para o mercado e eu perguntei para o meu filho: filho, o que significa ser rico? Aí meu filho falou: rico é quem tem muito dinheiro. Na hora eu falei assim: quem te ensinou isso, filho? Um amigo meu me falou no colégio. Eu falei: então o pai vai te explicar o que é ser rico de verdade. Ser rico de verdade é ter Jesus. Quando eu fui completar, ele falou assim: não, pai, ser rico de verdade é ter dinheiro. Irmão, Jesus, você. Na hora eu falei assim: cale a boca e escute o que o pai vai falar. Eu parei o carro, toda a família saiu do carro, a gente já chega no mercado. Irmão, eu fiz uma cena pro meu filho que a gente nunca mais vai esquecer. Eu fechei os vidros do carro, eu virei para ele, eu falei: o pai vai te explicar uma vez para você aprender certo, e eu nunca mais vou te explicar de novo, e eu não aceito que você aprenda errado. Ele assim, ó. Falei: ser rico é muito mais do que ter dinheiro, porque tá cheio de gente que tem muito dinheiro e é miserável. Aí ele: filho, ser rico de verdade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com prosperidade, tem a ver com Jesus. Filho, quem tem Jesus no coração, essa pessoa sim pode ser chamada de alguém rica de verdade. Quem tem Jesus tem tudo, meu filho, entenda isso.
Sabe o que eu fiz? Desconstruí um murinho que estava sendo levantado na cabeça do meu filho, que lá na frente seria uma fortaleza que iria acabar com ele. E esse é o negócio. Muitos de nós não vimos esses muros sendo construídos, aprendemos de maneira errada, focamos de maneira errada, e a mente nossa é atribulada por pensamentos do inimigo, é atribulada por ideologias mentirosas, e a gente acredita. Irmão, todos os dias tem uma ideologia maligna tentando destruir a sua mente e a sua casa. Todos os dias, no colégio dos teus filhos, na sua faculdade, no seu emprego, na sua vida normal, todos os dias o inimigo está tentando atacar sua mente para destruir você. Ele sabe que aqui, se ele conseguir, ele consegue tudo. Se ele entrar aqui, irmão, destrói você por inteiro. Agora, escute isso. Meu filho falou: papai, entendi, papai. Minha esposa entrou no carro, meus pais estavam juntos. Falei: filho, fala pro vovô e pra vovó e pra mamãe o que é ser rico de verdade. Aí ele respirou fundo e falou: ser rico de verdade é ter o papai no céu no coração. Aí todo mundo fez: isso aí, top. Naquele dia, deitado na minha cama, pensei o seguinte: todos os dias da vida do meu filho, quando alguém falar que ele precisa ser rico, só uma verdade vai bater na mente dele: você precisa de Jesus. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta fazer de tudo por todos e perder a tua salvação. Não adianta. Eu construí um muro que vai se tornar uma fortaleza e que Satanás nunca vai conseguir atacar o meu filho. Sabe o que acontece? Com ele é mais simples. Difícil é você, que a muralha já foi construída. Difícil é você que não acredita no casamento mais. Difícil é você que carrega um monte de traumas e que não consegue mais decidir direito. Difícil é a gente que não teve alguém para chegar às vezes na hora certa e cirúrgica para mudar o nosso coração. Então, lindo, aqui eu entendo o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: você precisa de uma renovação na sua mente. Você precisa que o Senhor Jesus entre na sua mente. Se Ele não entrar, você nunca vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos do que chamamos de metanoia, que é uma mudança de mente tão radical que você se olha no espelho e não reconhece mais. E só quem tem poder para fazer isso é Jesus. Então, lindo, o Evangelho é poder para mudar o homem para sempre. E não é só o seu espírito, é a sua alma. O Senhor, quando entra na nossa mente, Ele destrói barreiras e muralhas antigas, quebra crenças que temos sobre identidade errada. Vou te falar uma crença que a nossa geração tem, que é um espírito de miséria na presença de Deus. Eu falo pra gente que não sabe orar porque foi ensinado de uma maneira errada, e que cria uma série de barreiras para se aproximar a Jesus, sendo que Jesus é acessível a nós, falhos e pecadores. Então nunca conseguem manter um relacionamento com Jesus, porque a religião construiu uma barreira na sua cabeça. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo? Quebrar essas barreiras. Porque eu vou te dizer, meu lindo, quando o inimigo, preste atenção, quando o inimigo encontra na sua mente uma fragilidade, é exatamente ali aonde ele vai bater. Se você está enfrentando um problema e Deus aparentemente não está agindo, e a sua mente começa a desconfiar, o inimigo vai entrar aqui para dizer para você: não vai acontecer, Deus não te ama, Deus se esqueceu de você. E aí a sua boca precisa guerrear com a sua mente, começa a declarar: em nome de Jesus vai acontecer, porque creio no Deus que me salvou, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, e a batalha da mente é vencida no nome de Jesus. Por isso que precisamos da palavra.
A nossa mente, a batalha está acontecendo, a palavra vem e pá! Lembra da mensagem, a dor vai passar ou depois da dor? Pois é, tem gente que no meio daquilo tudo estava ouvindo uma voz interna dizendo: não vai passar, não vai acabar, esse é o seu fim, não vai dar certo. Aí a voz do Espírito Santo entra como uma espada afiada de 2 gumes, que consegue entrar na junta da nossa medula e do nosso espírito, e faz assim, ó, e lembra-te que Ele é o teu Senhor, que nenhum plano dele pode ser frustrado, que maior é o Senhor que está com você. Entende? Por isso precisamos do Senhor. A batalha da mente só acontece quando Ele entra. O Paulo está dizendo, lindo, não se acomode, não se amolde a esse mundo. Se você viver essa pós-modernidade nojenta, você vai perder. Seus filhos vão perder, sua família vai perder. Tenha princípios imutáveis dentro da sua casa. Não volte atrás de palavras que você lançou, a não ser que sejam prejudiciais. Crie princípios para os seus filhos, crie princípio para você. Coloque disciplina espiritual na sua vida, para você orar, para você buscar o Senhor, para você ler a palavra, para você ouvir da parte dEle. Senão a batalha da mente vai ser perdida. Entende, lindo? Nós precisamos que Ele entre de maneira urgente. Eu sei do que estou te falando, porque todas as grandes batalhas da minha vida aconteceram aqui. Eu tive episódios que envolveram a minha história de maneira tangível, física, mas grande maioria das vezes aconteceu aqui. As tentativas de desistência, as tentativas de abandono, as frustrações, os traumas, todos estavam aqui. Mas à medida que Jesus vai entrando, à medida que Jesus vai dominando, à medida que Jesus vai preenchendo, Satanás vai perdendo espaço. Nossa mente vai sendo ocupada. Por isso que você tem que cuidar com aquilo que você assiste, você tem que cuidar com aquilo que você ouve, você tem que cuidar com aquilo com quem você se relaciona, porque tudo isso entra. Tudo isso entra. E quando você menos espera, está cheio de fortaleza na sua cabeça, está cheio de coisas que você vai precisar destruir. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não podem se conformar, vocês não podem se tornar parecidos com isso. Lindo, tem princípios que são imutáveis, tem princípios que não podem ser apagados. Eu coloquei algumas coisas na nossa casa com os meus filhos que tem dado tão certo, e eu queria tanto que todo mundo vivesse isso. Meus filhos não desconfiam da nossa palavra jamais, por um motivo: nós nunca mentimos para eles. Eles nunca pegaram uma mentira nossa. Como assim, David? Simples. Se eu falei para eles sim, é sim. Se eu falar não, é não. Se eu falar nós vamos passar no mercado e depois a gente vai no parquinho, a gente vai no parquinho. Eu não engambelo eles, eu falo a verdade. O que é isso? Princípio. Todas as vezes que eles tentam criar uma mentira, nós lembramos eles: nós não mentimos para vocês, vocês não têm o direito de mentir para nós. Eu sempre falo: papai prefere a verdade que me doa do que a mentira que te poupe. Fala a verdade que é melhor. Conta para o papai o que você sente, conta para o papai o que está acontecendo. Se você bateu, diga que bateu. Fala com a sua boca. E quando eu vi e eles fizeram e não querem confessar, eu espero eles confessarem com a boca. Eu não os corrijo enquanto eles não confessem. Eu estou criando muralhas que o inimigo lá na frente não vai conseguir mentir para os meus filhos. Eles não vão aceitar a mentira, eles não vão aceitar mentir, porque isso é formação do caráter. Está aqui dentro. Entende que o que Jesus quer fazer em você é completar a obra. Ele está dizendo que é um processo, Ele sabe que é um processo. Nós precisamos desse processo. Lindo, tem gente que é crente há centenas de anos, é um dinossauro, mas ainda erra em coisas básicas. Ainda erra em coisas básicas. Eu erro em coisas básicas. Preciso de Jesus todos os dias, renovando a minha mente. Eu vou descobrindo coisas que creio de maneira errada, e o Senhor vai renovando a minha mente.
Tem coisas que ainda precisam ser renovadas, outras que já foram, e você é igual. O Senhor quer renovar a sua mente. O Senhor quer desconstruir coisas velhas e ultrapassadas dentro da sua cabecinha. Sabe, quebrar. Sai. Deixa Jesus entrar. Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Lindo. Toda guerra que começar na sua mente será derrotada. Deixa eu declarar algo de Jesus sobre você. Quando o Senhor renovar a sua mente, o sono que foge de você vai vir para você. As ansiedades que te dominam será substituído pela confiança que te acalenta. O medo que te governa será transformado em coragem que te impulsiona para viver o plano perfeito de Jesus. Todas as barreiras que o inimigo pode ter semeado e plantado na sua cabeça serão destruídas pelo poder que só Jesus tem. Ele renova, Ele transforma, Ele liberta, Ele muda e Ele faz uma nova criatura. O seu espírito já foi transformado. Agora deixa Ele transformar a sua mente por completo. Deixa Ele mudar a sua alma. Deixa Ele sarar as emoções. Porque quando Ele entra, é isso que Ele faz. A notícia boa para você é que quando Ele entra, domina nossa mente, as batalhas aqui dentro começam a ser vencidas. O medo é vencido, a ansiedade é vencida. As síndromes não se apoderam de nós, os medos não conseguem mais nos governar. E aí a Bíblia nos dá uma promessa: não vos conformeis com este mundo, mas renovem as vossas mentes. Que o Senhor renove. E então, assim, ó. E então vocês irão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero te dar um presente. Eu quero te fazer um convite, porque essa é a minha missão, essa é a minha razão de estar aqui. Eu tenho um convite para você que nunca deixou Jesus entrar, que por conta desse tempo acredita em tudo, mas nunca acreditou de verdade, ou nunca focou a sua fé em algo. Chega de secularismo, chega de individualismo, chega de pluralidade. Não tem outro caminho, lindo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas a decisão é sua, assim como a batalha também é. Mas se você quer que a batalha seja vencida, você vai ter que vencer o seu orgulho, reconhecer que você é frágil, reconhecer que você é pecador e deixar Jesus entrar. Para isso, apenas uma forma é possível: uma oração. Não tem nada a ser pago, o preço já foi pago. Uma oração muda tudo. Você, perante Jesus, reconhecer:
seu pecado, se arrepender dos seus maus caminhos e entregar o seu coração a Jesus, e Ele automaticamente vivificará o teu espírito, e o maior processo da sua alma irá começar. Amém? Dave, eu quero tomar essa decisão. Simples, você vai levantar as mãos, nós vamos orar com você, e a partir desta oração eu saio de cena. Jesus entra, faz morada e começa a maior transformação da sua história. E sim, muda tudo, porque quando Ele entra, a maior faxina começa dentro de nós. Se você quer, aonde você estiver, levante suas mãos. Aonde você estiver, seja num carro, seja na sua casa, em um hospital, você vai orar comigo essa oração. Depois você pode colocar nos comentários que você decidiu, mas agora é você e Deus. Mas eu preciso te alertar, eu não estou te convidando para viver, eu estou te convidando para morrer. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você tem certeza, feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. O Senhor é o que me governa, a minha vida, a minha mente e todo o meu ser. Em nome de Jesus. Amém.